falar que foi fácil, não. Passei muitas vezes como maluca. A história de Maria das Dores Melo poderia ser apenas outra história de mais uma mulher rotulada como insana por sonhar alto ou simplesmente sonhar em um tempo onde a sensibilidade feminina, unida à força e ao desejo de fazer a diferença, eram vistas como caprichos absurdos de mulher à toa. Mas nem o preconceito, nem a dor ou as limitações impostas pela sociedade da época impediram essa Maria de se tornar a Dorinha da APAE, um ser humano que por amor travou incansáveis batalhas. Hoje, a luta continua, mas a guerra iniciada no passado em prol do amor e respeito ao próximo, independente de qualquer deficiência, vem tornando a luta de muitas mulheres mais amena. E porque um dia disseram para ela desistir, tantas famílias podem continuar hoje. Dorinha nunca desistiu. É muito difícil quando você tem a notícia, né? Porque você espera aquele filho normal como todo mundo, bonitinho, que vai dar tudo certo, né? As pessoas passavam, às vezes diziam, de carro, não tinha nem passar pela cabeça dele, que uma carona naquela hora para mim seria a melhor coisa da minha vida, né? Então ninguém é obrigado a pensar como você. Eu comecei nesse ponto, aí eu fiquei meio fechada, mas não entreguei os pontos exatamente por isso. Por que tem que ser assim? Que pena que aquele que teve chance de me ajudar não conseguiu. Que a possibilidade é de todo mundo, né? A APAE é uma das instituições mais respeitadas de Nova Friburgo e atende centenas de famílias que passam hoje por dificuldades que Dorinha conhece bem. E há 43 anos atrás, pouco se falava em reabilitação, né? A própria medicina ela não acreditava. Aí eu não tinha na época neurologista ainda em Friburgo, eu fui procurar outras bandas, fui para o Rio e tal. E o médico no exame ele percebeu que a moleira dele, a fontanela, estava fechada. Então, qual foi a orientação? Teria que fazer uma cirurgia para poder o cérebro, né, no desenvolvimento, também dar espaço para a massa encefálica. Aí eu fui consultar, quando é uma coisa muito séria, que foge da tua norma, você começa a pedir conselho para todo mundo, principalmente a família, né? E ninguém acreditou que seria bom aquilo ali, seria mais arriscado do que tudo, né? Até que chegou uma hora que eu ouvi uma pessoa que eu não esperava, que se ele fosse tudo bem, se ele fosse ficar retardado, que era, se muda a nomenclatura, mas no fundo, né, é uma pessoa nessa condição, que teria a casa dos pobres para aceitar. Aí eu, sabe, me desesperei muito, comecei a pensar por mim. Mas até eu decidir, quando eu cheguei no hospital, eu dei a notícia que eu aceitava a cirurgia, já era tarde demais. Hoje, a prevenção é o pilar da motivação pessoal de Dorinha. Então, eu acabei me apaixonando pela prevenção, através de informação, um bom pré-natal. Até falo isso também muito. O dia que a APAE não fizer prevenção, eu estou fora. Porque não tem como você intervir. É complicado ser mais portador de deficiência. Ninguém queria ter um filho aqui. Mas eu me arrependo um minuto e, enquanto eu viver, eu vou me doar para a APAE. Dorinha enfrentou, além dos preconceitos com a doença de seu filho, os velhos preconceitos contra a mulher. Hoje, olhando para o passado, ela não tem dúvida. Seria mais fácil se impor naquela época se fosse homem. Tudo para a mulher é mais complicado, né? O homem parece que tem a missão maior dele é o sustento, ainda é, né? Não tanto, mas na minha época era assim, ele era o suporte da família, então ele tinha como se desculpar. Mas eu, como homem, eu teria mais coragem. A mulher, por natureza, era discriminada, né? Ela se sobressai um pouco, ninguém entende, mas eu nunca liguei muito para isso, não. Nem sempre o caminho individual de cada um será fácil, assim como não foi o de Dorinha. Mas isso não a impediu de aceitar as adversidades da vida e muito menos de encontrar em seu filho Rafael, que todos viam como um grande problema, o maior amor do mundo. Um amor tão grande que ela quis dividir. Hoje, Dorinha divide esse amor com tantas outras mães e famílias que encontram na APAE um porto seguro. Tenho 4 filhos, né, homens, o Walter, Flávio, Vitor e o Rafael. Eu até brinco que o Rafael, todos eles são muito bonitos, né, inteligentes, que o Rafael, dentro da condição dele, ele é um professor para mim, do jeito que ele é. Ele tem deficiência mental, mas ele tem a parte emocional inteira, ele é ligadão, ele é antenado.
ele escolhe a música que ele gosta, então ele também me ensina. Para mim, o grande professor da minha vida é o Rafael. É muita renúncia, bicho. Você tem que renunciar a muita coisa, se dedicar muito. Mas eu não vejo isso com... Tem gente que acha uma desgraça total, não é bem assim, não. Sabe, depende, né? Vai fazer o quê? É teu. Você que gerou. Buscar causa é muito bom, até para você não tentar, né, não trazer outra criança com problema, né? Mas já está aí, agora e o amor é assim, é muito difícil. Essa história te emociona? Muito mais pelo que eu vejo hoje do que pelo que eu passei. Eu subsisti. Se eu suportei, eu acabo sendo um pouco exigente com a outra, suporta também. Se adequa também. Então é aquilo que eu falei. Ou amo. Muitas famílias hoje vivem uma história como a de Dorinha, mas essa não é uma história de dor e sofrimento. Se para sempre forem contar o que acontece na vida de famílias que convivem com portadores de deficiência e o que acontece por trás dos muros da APAE, a história é outra. Um conto particular de amor, dedicação e uma felicidade simples, porém intensa. Um conto que não tem fim, pois a vida continua. E com o tempo, assim como Dorinha descobriu no passado, cada um descobre a força que traz no coração. Cada um que anda aqui é Rafael para mim, que não andou. Então toda hora você vê que valeu muito a pena, eu faria tudo outra vez, tudo.